Vamos embora, eu sou Gabriel Amaral, hoje é sábado e a gente fala sobre o Fluminense. Vamos falar aqui tanto sobre saída de jogadores, possibilidades de chegadas. Nino, o diretor do Palmeiras, falou, muita gente ficou maluca, eu vou relembrar o que o diretor, né, do Fluminense falou. Também vamos falar sobre o desempenho do Canóbio lá na seleção uruguaia, que chamou muita atenção, vi muita gente com dúvidas sobre o que realmente aconteceu, entre o que viraliza e o que de fato foi. E a gente abre aqui falando sobre SAF. Eu, Gabriel Amaral, jornalista e tricolor. O projeto da SAF do Fluminense admite preocupação com embrólios de Vasco e Botafogo, só que segue otimista por aprovação. A matéria lá do jornal O Globo, do Lucas Ribeiro, diz aqui que partes envolvidas buscam superar a desconfiança em torno de clube e empresa com detalhamento e transparência na proposta aos sócios. Durante a matéria, diz que o Fluminense adota cautela para falar sobre o assunto. O plano inicial é colocar em votação no segundo semestre. O projeto que foi apresentado pela Elisei Esportes em setembro do ano passado tem todos os passos sido dados com cautela, além de prezar pela transparência, há uma certa preocupação com a opinião pública em relação às SAFs, em meio à polêmica de John Textor no Botafogo e o imbróglio jurídico do Vasco com a 777. E aí, por outro lado, tanto o clube quanto investidores mantêm otimismo no planejamento, porque as SAFs estão com a imagem manchada, mas apesar disso, né, no cenário nacional, tendo essas disputas judiciais e etc., que obviamente influenciam negativamente nas votações dos conselheiros e sócios, a má fama é injusta, segundo pensam internamente, uma vez que os principais culpados são os gestores dos clubes empresa e não o modelo de SAF. Tá? Esse é o pensamento interno, segundo a matéria do jornal O Globo, e que no Fluminense não vem comparativo hoje entre Botafogo e Vasco, no formato ali, né, em relação ao Fluminense, com a credibilidade e as garantias financeiras do projeto sendo muito melhores do que nos outros casos, né? E que, vou aprofundar só esses dois parágrafos a mais, é que, na opinião pública, hoje, o detalhamento da proposta, todo esse cenário que se demanda vai fazer com que esse modelo do Fluminense seja um modelo mais chegue com um sabor melhor para o torcedor. E que há um consenso internamente de que a situação financeira do Fluminense impactará o valor da proposta, porque o desejo é aumentar o aporte inicial e, para isso, depende de ter diminuído a dívida no ano passado. O que eu já falo no passado? Porque já acabou, é ter diminuído a dívida até 31 de dezembro. Mas o balanço sai agora durante o mês de abril. Eles já tiveram acesso a essa prévia do balanço de 2025, os investidores, né, os possíveis investidores, só que ainda faltam detalhes finais para ser divulgados até o final do ano, e que, se a dívida diminuir, lembrando, a dívida era de 871 milhões de reais, e lembrando que é muito fácil você maquiar balanço, mas imagino que essa galera do mercado esteja pedindo os mesmos critérios do ano passado, né, na questão das dívidas e etc, porque tem dívida que você consegue empurrar com a barriga. Por exemplo, você compra um jogador, isso é dívida, isso vai se tornar uma dívida. Se você assinar 30 de dezembro é uma coisa, 2 de janeiro é outra coisa. Por exemplo, enfim, isso é a maneira mais simples. Tem outras maneiras que você consegue fazer também, né? E diz que, enfim, tudo aquilo que a gente já tinha falado aqui, que o Fluminense vai dar sequência na situação da SAF. Eu, de fato, cara, eu olho para essa situação da SAF do Fluminense, e falei aqui num vídeo recentemente, onde eu uso o Botafogo como exemplo, para poder falar o quanto que a opinião pública muda. Mesmo que você não mude, a opinião sobre a sua atitude muda, né? E por que eu tô falando isso? Porque se você parar para pensar no Fluminense, em 2022 ninguém queria ir para a SAF. Aliás, em 2022 alguns queriam, alguns não, porque tinha aquelas promessas absurdas. Aí em 2024 todo mundo aceitaria a SAF, todo mundo, obviamente, salvo exceções.
mas todo mundo aceitaria a SAF porque o Botafogo era campeão brasileiro da Libertadores e a gente estava mal após o título. Aí agora ninguém aceita a SAF mais porque o do Botafogo ruiu, a do Vasco... E eu acho que, na verdade, o que a gente está conseguindo com isso é maturidade, cara. Acho que o cenário é esse, é de maturidade. Por exemplo, a proposta que chegou agora do Vasco, e eu tomo muito cuidado com isso aqui, cara, que a galera tava, olha só, vai virar uma SAF bilionária do Vasco. E não, porque isso é desinformar. Na minha visão, isso é desinformar. Porque tava nítido, a gente não tinha os detalhes ainda. Da mesma maneira que eu tomei a preocupação quando saiu a proposta aqui do Fluminense, dos 6 bilhões de reais, de falar, ô, gente, peraí, 6 bilhões de reais, então o Fluminense atualmente é um clube societário de 3 bilhões de reais, porque ele investiu isso no futebol. O que é dinheiro novo entrando? E a gente se acostumou durante muito tempo a ter um debate pouco maduro sobre isso. Quantas vezes a gente ouviu falar, o John Textor tem muito dinheiro, isso aí é dinheiro, 25 milhões de reais, isso é dinheiro de pinga pro Textor. Aparentemente o Textor compra uma pinga muito cara, porque, meu amigo, é dinheiro dele. Tem que saber o quanto de dinheiro o Textor vai colocar. É isso que você tem que saber. Não é quanto dinheiro ele tem, é quanto dinheiro ele vai colocar na brincadeira. Né? Não adianta você sentar para fazer um churrasco com um amigo que tem dinheiro pra caramba e ele vai trazer o refrigerante e acabou. Ele tem muito dinheiro, mas ele tem. Aqui no churrasco ele só trouxe o refrigerante. É a mesma coisa em relação ao Botafogo. Mesma coisa em relação ao Atlético Mineiro. Os meninos têm muito dinheiro. Dito isso, quanto que eles colocaram agora no Atlético Mineiro? O dinheiro é deles, não é do clube. O importante é fazer o clube gerar dinheiro. Essa é a parte principal. Até porque bilionário que entra nessa jogada tem que ter interesse. Tem que ter algum interesse. O cara não tá à toa em casa com 1 bilhão na conta e pensa... Vou arrumar um estresse pra mim e vou jogar dinheiro fora. Não, não é assim que funciona. Não é assim. É um caso diferente até um pouco do Pedrinho, né? O Pedrinho já arrumava esse problema e já jogava dinheiro fora, entre aspas, no Cruzeiro antes disso. Então, é um cuidado que a gente vai ter que ter. E acho que a gente está conseguindo ter um debate maduro no Fluminense sobre SAF. Por exemplo, o Vasco não consegue isso. O Vasco sai lá a notícia. Não, o Crefilho vai investir 2 bilhões. 2 bilhões, olha o Vasco, tô rico de novo. Aí vamos ver a proposta a fundo. E, não, vai investir 100 milhões de reais por 5 anos no futebol. O investimento deles é esse. Você nem se vai corrigir o dinheiro. Então, assim, não é 2 bilhões. É um valor até menor do que o Fluminense é hoje. Então, acho que são situações que a gente tem que ter calma para o debate ser mais maduro e racional. E acho que, de fato, não é semelhante à situação de Botafogo e Vasco. Botafogo e Vasco foram num outro sistema, né, o antes, mas é muito semelhante ao sistema do Vasco atual. E acho que, pra gente, o importante no final das contas é saber, vai mudar muito a vida do Fluminense para decidir se vende ou não. Vamos lá, cara, a gente fala sobre saídas, tá? Primeiro, Santi Moreno confirmado lá no Dallas FC, já foi inclusive anunciado pelo clube da MLS. Segundo, Loyola, zagueiro, tá saindo, a informação que eu tô vendo aqui no Central Fluminense, acho que o Fluminense acertou o empréstimo do zagueiro Loyola ao New York City da MLS. A princípio, ele deve jogar, segundo o GE, a Liga Next, que é tipo um sub-23 lá deles, né? Eu cheguei a falar aqui um tempo atrás, quando surgiu uma informação sobre o Fluminense poder contratar outro zagueiro, há mais de 1 mês e meio atrás, eu tinha uma informação que em momento nenhum eu consegui confirmar, então por isso não soltei, só falei assim brevemente que poderia ter alguma coisa, de uma saída de um dos zagueiros. O Fluminense estava tentando uma negociação por um dos zagueiros jovens, a galera na época embarcou numa de Igor Rabelo. Igor Rabelo tá saindo, eu falei, cara, Igor Rabelo não. Não tinha nenhuma informação sobre a saída de Igor Rabelo, mas sobre um dos jovens, ou Davi Schwindt, ou Loyola. Aí, como eu não consegui descobrir qual dos dois era, eu abri mão. Mas que um dos dois sairia. E até por isso tinha a possibilidade do Fluminense buscar outro zagueiro. No final das contas, a contratação do Midjan não é por causa disso, tá? O Fluminense buscar outro zagueiro mas o Midjan aí naquele nível já é pela necessidade mesmo de um bom zagueiro. Daqui a pouquinho vamos falar de Nino. E aí, enfim, o New York City demonstrou interesse, tá? No final de fevereiro, como eu falei, é o que diz aqui na matéria, e o Fluminense está negociando, fez esse empréstimo. Loyola, zagueiro jovem, de fato, não estava tendo tanto espaço. O Fluminense dá uma liquidada em vários jogadores que já tinham estourado a idade de sub-20, mas não tinham espaço no profissional. Acho que no caso do Loyola, eu não vi o suficiente dele para poder falar. O Davi Schwindt eu vi, ele 2, 3 jogos no profissional, e falei, cara,
pouco que eu vi, parece ter um nível de profissional. Agora o Loyola, eu não vi nada. Ele entrou em campo no profissional, vamos ficar de olho. Até porque teve alguns jogadores que foram para os Estados Unidos e conseguiram render, e alguns voltaram de lá, mas principalmente os que ficaram por lá e renderam algum dinheiro. Se render 2 milhões de dólares, a situação fica um pouco melhor. Agora, sobre Matheus Reis. Aí é uma merda, gente. O Fluminense confirmou a lesão do Matheus Reis, né? A gente chegou a falar aqui há um tempo atrás que ele tinha tido uma torção no joelho. Era o mesmo joelho que ele tinha tido um problema há um tempo atrás de ruptura de ligamento cruzado. E ele teve de novo agora outra ruptura de ligamento cruzado. Ligamento cruzado anterior, o famoso LCA. Matheus Reis, atacante, teve chances nesse início de ano, teve um atraso, ele era uma das grandes estrelas do time na base, acabou tendo um atraso na subida profissional porque rompeu o ligamento cruzado do joelho, ficou praticamente uma temporada inteira fora, voltou nesse início de ano, agradou muito mais o Zubeldia do que o Riquelme, tanto que estava no elenco principal, estava sendo relacionado, teve uma torção de joelho durante um treinamento no início desse mês. E aí o Fluminense, no início, falou, olha, não é caso ainda cirúrgico, a gente vai fazer um tratamento conservador porque a gente precisa ali saber o que é exatamente. O joelho ficou muito inchado, você não consegue fazer exame de imagem, o Fluminense esperou aí esses cerca de 20 dias, fez o exame e confirmou que era a ruptura de ligamento cruzado de novo, já fez inclusive a cirurgia no joelho direito. O jogador só deve voltar a jogar no ano que vem mesmo. Assim, ele fez fisioterapia por 3 semanas para poder reduzir ali a inflamação, saber qual seria o procedimento, se ia um tratamento conservador, se ia ter que ser tratamento cirúrgico, e de fato foi para a cirurgia. É uma pena, assim, e é uma pena em 2 sentidos. É uma pena pensando no jogador, porque é um cara que nitidamente, da geração do Riquelme ali, vou te falar que vendo no profissional do Fluminense, tá? Tô falando pelo que fez fora. Ele foi o segundo que mais me impressionou. O Cauã Elias foi disparado que mais me impressionou, não tem muito o que falar dele, principalmente no meio do ano de 2024, né? Mas o Isaac no Fluminense não impressionou tanto jogando os primeiros jogos, igual o Matheus Reis, assim, um jogador de explosão, de velocidade, de ganho físico, de corpo, de conseguir ter condição de bola. Uma merda, cara. E pensando no clube também, porque seria mais uma opção dentro do elenco no ano, e seria um jogador, cara, que financeiramente, se ele não rompe o LCA, tá? E vai jogando o que tinha jogado até agora, 10, 15 minutos por jogo. É um jogador que valia seus 4 milhões de euros no meio do ano, para bater aquela meta lá que a gente estava falando dos 200 milhões de reais em vendas. Enfim, mas uma merda, cara, muito triste. Matheus Reis, ligamento rompido, fora, menos uma opção no ataque. Mas falando de uma notícia interessante, Canóbio estreou lá reestreou, né, depois de um tempão fora, reestreou pela seleção uruguaia. E muita gente viralizou, eu não posso mostrar aqui o vídeo para não correr risco de tomar um copyright aqui, né? Mas o Canóbio voltou a jogar contra a seleção da Inglaterra, teve um empate por 1-1 lá em Wembley, e viralizou, o Canóbio foi titular da seleção uruguaia, depois desse tempo que estava fora, por uma briga com o treinador Marcelo Bielsa. Voltou ele e voltou o Muslera, o goleiro. E, como eu falei, viralizaram 2 chutes do Canóbio, 2 bolas que ele vem na entrada da área, ele tenta chapar de perna esquerda e a bola vai para bem longe, assim. Apesar disso, eu não consegui assistir o jogo, mas eu fui buscar um pouco para entender análises uruguaias, porque eu vi muita gente elogiando a partida do Canóbio. E aí eu achei uma forma mais fácil aqui de trazer para vocês, que é desse jornal El Observador. Tem aqui a seção Referee, que não é o principal jornal do Uruguai, mas é um jornal que fez aqui uma sequência de notas, né, dadas pelo jornalista Marcelo Decaux, acho que é assim que se fala. E aí diz aqui, cara, 1 por 1 do Uruguai versus a Inglaterra. Agustín Canóbio foi o destaque. E aí eu fui pesquisar aqui, falei, cara, vou ver o que falaram do Canóbio, né? Canóbio voltou depois de muito tempo. Aí na análise do Varela, o lateral direito, se fala que, nota 5 para ele, foi ajudado por Canóbio na marcação e praticamente não pôde subir na parte ofensiva, algo que faltou à equipe de Marcelo Bielsa, melhorou seu rendimento. Aí adiantei aqui, Valverde, tentou Valverde do Real, né? Tentou um remate, né? Um chute, depois de bom passe de Canóbio, enfim, mas acabou batendo no rival. Aí pesquisei Canóbio para ver.
Canóbio, um dos mais destacados do Uruguai, dando uma mão na defesa com Guilherme Varela. Na parte ofensiva, teve os dois únicos arremates da seleção no primeiro tempo, porém, ainda que tenha chutado muito para fora. Depois da entrada do Pelistri, passou a jogar pela esquerda e ganhou nota 6. Não foi um bom jogo da equipe uruguaia, mas você percebe que a nota 6 foi uma das mais altas. Ó. 4, 6, 5 Arrascaeta, 6 Valverde, 4 Ugarte, Piquerez saiu, Oliveira 4, Araújo 5, Varela 5, Muslera 5. Ou seja, foi uma das maiores notas do jogo. E aí achei interessante porque acaba destacando aquilo que a gente sempre fala, né? O Canóbio é um cara que fisicamente ele sempre se destaca muito e vai se destacar pela parte defensiva também. Foi crucial nessa parte. Enfim, que seja um bom jogo. O Canóbio ainda joga, tá? Vai jogar nessa terça-feira. A seleção uruguaia joga em Turim. Vai enfrentar a equipe da Argélia. O jogo é 3h30 da tarde aqui do Brasil, se você quiser ver. Torcer pro Canóbio bem, ser titular na Copa. Porque assim, ele no Fluminense ele tá agradando. Mesmo se ele for vendido, durante a Copa ele pode subir o valor de uma maneira inacreditável. Isso é interessante pra gente. Vamos lá, tá? A gente fala por último aqui sobre Nino. Isso porque o diretor do Palmeiras, o Anderson Barros, eu vou botar aí, ele deu uma entrevista onde ele falou sobre a chegada do Nino por lá, tá? Ele tava dando uma entrevista pra ESPN, ouve aí só. O que a gente definiu e a gente apostou sempre na contratação dele. Não é uma contratação simples, né? Até porque existe um clube que é o controlador da questão contratual, que é o Zenit, mas o Palmeiras já esteve com o Maxim, o Palmeiras tem conversado com seus representantes e com o próprio atleta. Quando ele esteve em São Paulo, nós estivemos juntos, né? E é aquilo que eu sempre digo, a gente precisa estar sempre resguardando, porque toda exposição ela é sempre mais delicada. Então, eu acredito muito que essa operação... Com o Zenit, como é que a coisa está? Está sendo negociada e conduzida a partir desse momento pelos representantes do atleta. Tá? Sem a participação tão forte do Palmeiras. Sem a participação tão forte do Palmeiras, a participação que nós tivemos, eu tive com o Maxim, que é o responsável maior do clube. Em fevereiro, estivemos juntos, dissemos para ele qual seria o nosso interesse, ele sabe o porquê, sabe todas as condições, e como nós sempre tivemos uma relação positiva com o Zenit, a gente acreditou que ela pudesse evoluir. Os empresários acreditam, o próprio atleta acredita também que possa evoluir, mas só precisamos do tempo certo, né, para que essa operação possa vir a acontecer. Acredito muito que ela possa evoluir. E aí ele ia falar do Danilo, o Danilo não importa pra gente. Isso deu um desespero na galera que quer o Nino no Fluminense, né? Porque, afinal de contas, tá confiando que vai acontecer, tá negociando através do empresário do atleta, teve encontro com o diretor do Zenit. E aí a gente tem aqui a fala do Matheus Montenegro, o presidente do Fluminense, na coletiva que ele deu recentemente, falando também sobre o Nino. O Danilo é um jogador que tem uma relação muito... É a mesma coisa que eu disse aqui, são dois jogadores, no início do ano eu disse que são dois jogadores que o Fluminense tem muito interesse em trazer, porque são dois grandes jogadores, e que a gente iria fazer o possível dentro das nossas condições. Em relação ao Arias, a gente fez uma proposta, o Palmeiras, e aí por isso ele foi pro Palmeiras. Em relação ao Nino é a mesma coisa, é um grande jogador, a gente tem muito interesse, quer que ele esteja aqui, e vai querer sempre. Se o clube decidir vender, porque tem esse detalhe também, né? O clube já tem que tomar a decisão se ele vai vender ou não, embora tenham saído diversas matérias na imprensa dizendo que ele já vinha para o Brasil agora, enfim, a todo dia saía alguma coisa diferente. O que a gente tem de informação do clube é de que eles estão avaliando se eles vão vender o jogador no meio do ano. Se eles forem vender, é um jogador que nos interessa bastante e a gente vai fazer uma proposta dentro das nossas condições. Acho que a situação ela acaba sendo muito simples, que é o Fluminense tem no seu maior trunfo a questão de negociar com o Zenit. O Palmeiras tem no seu maior trunfo a questão de negociar com o Zenit. Os dois clubes estão em pé de igualdade. O que pode decidir? Dinheiro. E aí
meio que deu ruim. Vendo as duas declarações, tá? Uma foi há cerca de 10, 12 dias, a outra foi há cerca de 2 dias. Quem que vocês acham que está em melhor situação? Comenta aqui embaixo. Se inscreve. Valeu.